Bom dia, galera. Iniciando aí nossa 7ª semana de atividades não presenciais, de aulas online, né? Espero que em breve a gente esteja na nossa sala, todos juntos, né? Mas vamos continuar aprendendo, vamos continuar ensinando, vamos continuar trabalhando, não é isso, galera? Hoje o tema é mega importante, tá? Um tema muito recorrente nas provas do Enem, um tema muito recorrente nas provas das principais universidades, dos principais vestibulares do país, tá bom? Pois bem, nós vamos falar sobre a industrialização brasileira, tá? E para iniciar, eu vou falar algumas características dessa industrialização brasileira. Primeira delas, tá? É uma industrialização tardia. Professor, o que significa dizer isso? O nome já diz, bem mais tarde, né? O Brasil começa seu processo de industrialização, né? Mesmo que incipiente, mesmo que bem devagarzinho, mas muito tempo depois, né, da Revolução Industrial que aconteceu lá na Europa, de forma especial no Reino Unido. Não é isso, turma? Muito bem. Outra coisa importante é a associação da nossa industrialização com a atividade cafeeira. Poxa, professor, o que tem a ver a atividade cafeeira com indústria? Na realidade, a atividade cafeeira está no setor primário, indústria no setor secundário, mas a atividade cafeeira, né, e nós vamos explicar daqui a pouquinho, ela subsidiou com capital, com dinheiro. Esse dinheiro da industrialização, principalmente no momento mais efetivo dessa industrialização, ela foi, né, feita com dinheiro advindo da atividade cafeeira. Tá bom, pessoal? Lembrando que o Brasil era um país agroexportador, né? Ou seja, de tudo que nós vendíamos, né, quase tudo, né, uma grande porcentagem vinha do setor primário. Tá bom? Muito bem. Nós também podemos dizer que essa industrialização ela ocorre principalmente porque também na sociedade, que é dinâmica, que é mutável, né, turma? Ocorreram mudanças sociais, políticas e econômicas, especialmente aí no final do século XIX, tá? Outra coisa que nós temos como característica aí da nossa industrialização é principalmente aí a concentração industrial. Como assim? Ou seja, a indústria ela se concentrou mais, mas ainda hoje se concentra mais na região sudeste, de forma especial no estado de São Paulo, tá bom? E por quê? Olha, turma, porque São Paulo, de certa forma, e o sudeste atraíram, né, por causa da atividade cafeeira, a infraestrutura deixada pelo café, né, como portos, como ferrovias, casas de moeda, né, casas de câmbio, perdão, também bancos, e assim por diante. Era uma infraestrutura que foi criada lá na atividade cafeeira, né, no seu momento mais áureo. Mas aí também nós tínhamos o quê? Em São Paulo, um mercado consumidor muito grande, nós tínhamos mão de obra, né? E essa mão de obra a gente pode até incluir aí a mão de obra estrangeira, principalmente de italianos, de europeus, né, que vieram para cá para trabalhar na atividade cafeeira, mas também contribuíram para a atividade industrial, principalmente quando começa a decair a atividade cafeeira, ok? Bom, importante dizer que essa concentração das indústrias no Sudeste, de forma especial em São Paulo, ela tem trazido também uma desigualdade regional muito grande, tá? E a desigualdade regional, ela se caracteriza, ela se espelha aí, principalmente na concentração de renda, principalmente na desigualdade social. Isso é notório, é muito visível no Brasil a diferença entre as regiões. Faço aqui uma ressalva, embora haja um processo de desconcentração industrial, mas ele ainda é muito lento e o Sudeste acaba aí concentrando grande parte da atividade industrial, especialmente, como já falei, São Paulo, tá? A indústria, ela cada vez menos, pessoal, olha só, cada vez menos ela vai representar uma porcentagem cada vez menos significativa, cada vez menor no PIB brasileiro, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, a soma das nossas riquezas produzidas aqui. Em 2016, ela representava 21,2% de tudo que era produzido no Brasil.
Por exemplo, a agropecuária representava apenas 5,5%. Apenas não, né? Muita coisa. E o setor de serviços e comércio, que nós chamamos de setor terciário, representava aí quase que 75%, 73,3%. Isso em 2016. Com essa pandemia, lógico, né? É muito certo isso, de que essa atividade industrial ela vai representar ainda menos do nosso PIB, tá bom? E vou falar para vocês, portanto, aqui das fases, né, desse histórico da industrialização, que nós vamos dividir em fases, tá? Continuando, portanto, né, nós vamos trabalhar agora e vou mostrar para vocês um slide onde nós vamos estudar o histórico da nossa industrialização, que nós vamos dividir em fase. Para ser mais exato, em 4 fases. E eu gostaria que vocês, né, prestassem bastante atenção em cada uma dessas fases, tá bom? Em cada um desses períodos. Nós vamos aí pormenorizar, nós vamos detalhar, né, nós vamos explicitar cada uma delas, mas agora eu vou colocar aqui um slide para que a gente possa acompanhar, ok? Turma, então vamos lá. Então a primeira fase, turma, eu gostaria que vocês frisassem, gravassem isso, tá? Entendessem que essa primeira fase ela vai de 1822 a 1930. Ora, se a primeira fase vai de 1822, significa dizer que essa industrialização começa aí em 1822. Porque tem muita gente que pensa, não, a industrialização foi só após a crise de 29. Não, não, não. Nós tínhamos já indústrias lá em 1820, a partir de 1822. E essa é a primeira fase, iniciando em 1822 até 1930. Nós tínhamos o quê? Uma economia agroexportadora, ou seja, quase que a totalidade da nossa balança comercial, da nossa exportação, era justamente de produtos ligados ao setor primário, de forma especial o café, tá? E os lucros com o café, né, possibilitou o investimento na indústria, tá? Nessa fase se restringia ao mercado interno, ou seja, tudo que se produzia não era para exportar, na indústria eu estou falando, tá? Era para o mercado interno, com a produção de bebidas, tecidos, utensílios e ferramentas. Ou seja, a indústria, né, ela era ainda muito incipiente, ela era muito simples, as nossas indústrias, nada muito sofisticado, tá bom, turma? Pois bem, né, como eu já disse, esse período aí foi marcado por poucas indústrias, o país era agroexportador, né? A produção da indústria era voltada para o mercado interno. Geralmente essas indústrias eram de cunho familiar, né? E a transformação era de bens primários, né? De bens que eram lá da agropecuária, quando transformados em produtos industriais. Portanto, uma indústria muito, mas muito simples mesmo, tá? Principalmente aí, como nós já falamos, as indústrias de bens de consumo, tanto não duráveis como semiduráveis. Observe aí que nós não temos ainda a produção de bens de consumo duráveis, tá bom? E nós vamos já falar nisso. Continuando, portanto, nós vamos aqui para a segunda fase da nossa industrialização. Pessoal, é um período importante que vai de 1930, né, a 1956. Observe que aqui, antes de 30, a crise de 29. Que crise é essa, professor? A crise do capitalismo, a primeira grande crise do capitalismo, a quebra da Bolsa de Nova York, turma. E o que tem a ver com a nossa industrialização? Porque uma das coisas que foi afetada, né, uma das atividades, um dos ramos afetados pela crise de 29 foi justamente a atividade cafeeira. O nosso principal produto de exportação, de repente, se viu sem mercado, sem preço, tá? Porque o mundo ficou mais pobre, portanto, nós não tínhamos como, né, vender café mais no preço que ele era antes
desvalorizou bastante. O governo ainda tentou algumas medidas, né? Como, por exemplo, o Conselho de Taubaté, né, para segurar a produção. O governo comprou muita produção, inclusive fala-se que foram queimados aí armazéns e armazéns cheios de café, para que controlasse o preço, a oferta, né? Diminuísse a oferta, aumentasse o preço, mas nada funcionou muito bem, tá? E muito desse capital da atividade cafeeira migrou para outra forma de produção, que era justamente a indústria, tá bom? Pois bem, turma, transferência de capitais para a indústria, já falei, né? Concentrando aonde? Em São Paulo, porque os principais produtores de café estavam lá, os grandes barões do café, as pessoas mais ricas do Brasil, né? Indústria de bens de consumo não duráveis, semiduráveis, né? E também um processo de substituição de importações. Ah, professor, eu não entendi o que seria essa substituição de importações, tá? Ora, pessoal, nós tínhamos aí nesse período, nós tivemos esse período de 30 foi o pós-guerra, né? Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos a crise de 29, tá? E também tivemos a Revolução de 1930, que de certa forma é uma revolução modernizadora, queria tirar o Brasil do atraso de ser apenas um país agroexportador, tá? Então, tudo isso permitiu essa política de substituição de importações, ou seja, produzir no Brasil, né? Porque nós tínhamos aí fontes de energia, nós tínhamos, nem tanto, mas nós tínhamos matéria-prima, nós já tínhamos mercado consumidor, e substituir por o que era comprado lá fora. Entendam, substituição de importações, fabricar aqui o que antes era comprado lá fora. Ora, por que comprado lá fora? Porque o mundo estava passando por um momento aí na pós Primeira Guerra Mundial. Comprar de quem? Comprar o quê? Com a crise de 29, mais grave ficou essa situação. Comprar de quem e comprar o quê? Então, vamos encontrar essa solução, que é justamente essa substituição de importações. Fabricar aqui o que antes era comprado lá fora, tá bom? Turma, e aí nós temos o primeiro governo de Getúlio Vargas, tá? Que começa justamente, a partir de 1930. Ele teve 2 governos, vocês sabem disso, né? Nesse período, a atividade industrial, ou seja, pós 1930, passa a ser a principal atividade econômica do país. Então, o Brasil já deixa de ser agroexportador, né? E aí, nós já falamos aí da substituição de importações. Quando você substitui as importações, quando nós deixamos de comprar lá fora e fabricar aqui dentro do país, o que é que acontece? Nós temos um superávit, sobra dinheiro. E esse dinheiro foi investido em quê? Em energia, produção de energia e transporte também. Tá bom, turma? Então é muito simples entender isso aí, é muito fácil, né? Lembrando, né, que logo após 30, nós temos aí a participação na economia, né, em um programa, em um projeto que nós chamamos de keynesianismo, né? Keynes, John Maynard Keynes. O que é que ele defendia, esse economista? Ele dizia que o Estado deveria intervir na economia, né? Principalmente depois da crise de 29, o Estado seria o propulsor da retomada do crescimento, do desenvolvimento. E Vargas também entrou nessa onda aí de keynesianismo. Portanto, começa o quê? Um grande investimento estatal, um grande investimento público na industrialização, a famosa indústria de bases. Lembram? Eu acho que nós já tivemos essa aula em algum outro momento. Mas, se não, vocês entendam. Vargas é indústria de base. Professor, o que é essa indústria de base? Pessoal, a indústria de base é a base para as outras indústrias. Sem ela não aparecem as outras. Tá? E aí Vargas, né, ele investe muito em algumas empresas, como, por exemplo,
Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, né? 1941, quer dizer, Companhia Siderúrgica. Tem indústria sem siderurgia, porque as outras indústrias tudo pressupõe, tudo necessita aí de alguns produtos da siderurgia, não é verdade? Com dinheiro estatal, com investimento do Estado, Vargas também criou aí a Companhia Vale do Rio Doce, na extração de minérios, né? De alumínio, de ferro. Qual a indústria que não necessita disso, turma? Foi em 1942. A Petrobras, né? Geração de energia, 1953, aí já foi no segundo governo de Getúlio Vargas, tá, turma? Então, olha aí, essa segunda fase ela é bem marcada pelo investimento estatal, pela presença da política keynesianista, ou seja, onde John Maynard Keynes defendia a intervenção do Estado na economia, principalmente pós Primeira Guerra, principalmente pós 1929, para que o Estado retomasse, para que o mundo retomasse aí o seu crescimento, o seu desenvolvimento industrial de forma especial. Tá bom? É claro que essas indústrias estatais, né, de base, né, essas indústrias, né, com investimento forte do capital do Estado, mas essas indústrias de base atraíram muitas outras indústrias, tá bom? Então, lembrando que até então as indústrias eram de bens de consumo não duráveis e semiduráveis, tá? Repetindo, não duráveis e semiduráveis. E aí eu já disse aqui e volto a repetir, tanto na primeira quanto na segunda, esses produtos, né, eram produzidos em sua grande maioria, os de não duráveis e os semiduráveis, tá bom? Muito bem, turma, vamos continuar, portanto, tá, a falar das fases e caracterizar cada uma delas, tá? Primeira fase, vocês entenderam. Segunda fase, tranquilamente. Muito importante a presença aí de Getúlio Vargas. Ah, mas ainda não terminou a segunda fase. Ainda tem uma fala que é necessário, tá? É necessário dizer que em 1930 nós tivemos a Revolução de 30, né? É uma revolução modernizadora, as pessoas queriam dar outro norte para o país, né? Aqueles revolucionários queriam dar outro sentido ao crescimento nacional e aí, né, de forma mais integrada ao mercado externo e assim por diante, tá bom, turminha? Muito bem, então essa segunda fase vai de 30 a 56. A terceira fase vai de 56 a 1990. Pessoal, se vocês me perguntassem, professor, qual dessas fases cai mais no vestibular? Eu diria que a segunda fase e a terceira fase são muito, mas muito cobradas no vestibular e no Enem, tá bom? Mas vamos também caracterizar essa terceira fase. Momento de maior crescimento industrial do país. Gente, na história do Brasil não tivemos nenhum outro período, né, que tivemos um crescimento industrial tão grande. A indústria passa a ser o principal setor, né, da economia, o setor secundário. Tá? Lembre-se, primário, agricultura, né, agropecuária e extrativismo, secundário, indústrias e terciário, comércio e prestação de serviços. Tá bom? Então, momento de maior diversificação do quadro industrial brasileiro. Opa, muito bem. Diversificação. Atraiu muitas indústrias. E aí, olha só, de consumo durável, automóveis, né? Eletrodomésticos, tudo isso foi atraído com a abertura do capital para o capital estrangeiro. Vieram muitas indústrias estrangeiras, tá, turma? Vieram muitas indústrias. Enquanto lá, na segunda fase, o capital, em sua grande maioria, era estatal, aqui não. Era uma mistura de capital do Estado, investimento do capital do Estado, mais o capital estrangeiro. Vieram muitas indústrias para o Brasil, atraídas aí por esse tipo de investimento. Como eu disse, ressalta-se aqui a indústria automobilística,
mas não só a indústria automobilística, tá? Nós tivemos também a indústria de eletrodomésticos, que vieram muitas empresas para o Brasil. Bom, vai de 56 a 90, né? Tivemos um crescimento aí, veio o período militar, que é de 64 até 85, e nós tivemos no período militar de 68, olha só, anotem aí, 1968. Tem livros que falam de 1968 a 1972, 72. E de 1968, outro livro fala de 1968 a 1973. Tudo bem. Pessoal, nesse período, lá no período militar de 68, vamos chamar até 73, 1973, nós tivemos um chamado milagre econômico brasileiro. O Brasil cresceu e cresceu muito ao ano, né? Crescimento que o Brasil nunca mais passou por um crescimento igual, tá? Mas foi curto esse período, né? Como eu disse, de 68 a 73, e ele acaba e deixa sequelas gigantescas, como, por exemplo, o endividamento externo, tá? Então, esse milagre econômico brasileiro serviu aí de apologia, serviu aí de propaganda para o regime militar, tá? Claro, né? Todo mundo quer se aproveitar de um momento positivo. Mas aí, logo após, pessoal, principalmente na década de 80, nós tivemos a década perdida. O Brasil não atraía investimentos. Nossas indústrias que se modernizaram lá na final da década de 50, 60, né? Elas começam a ficar obsoletas, antigas, tá? Com pouca tecnologia, e realmente foi essa grande período de 56 a 90. Destaca-se, olha só, lá no início, destaca-se a presença de Juscelino Kubitschek, ele que inicia o famoso plano de metas. Qual era o plano de metas? 50 anos, o slogan, 50 anos em 5. Né? Juscelino, ele quer bancar aí com o capital nacional, mas também com o capital estrangeiro, né? Essa modernização rápida, muito rápida do Brasil. O famoso plano de metas, um plano de mega investimentos, né, na área industrial, e o slogan era justamente esse, de 50 anos em 5. Não se pode falar nessa terceira fase sem falar em Juscelino Kubitschek, no período militar, né, depois de Juscelino, obviamente, e vamos continuar, portanto, aí, tá? Muito bem, pessoal, os planos de meta trouxeram aí a internacionalização, né, da economia, né, porque vieram muitas indústrias estrangeiras se instalaram aqui no Brasil. De forma especial, né, a indústria automotiva, tá bom? Então, quando falar aí na década de 80, né, que aí termina o governo militar em 85, certo? Mas essa década realmente foi uma década perdida em termos de economia, tá, galera? Eu sei que é muito chocante falar isso, a perdida. Não, lógico, o Brasil criou pouco, o Brasil produziu pouco, o Brasil atraiu pouquíssimos investimentos, o Brasil estava realmente atrasadíssimo em termos de tecnologias em relação aos outros países, principalmente os países mais industrializados, tá bom? Vamos, portanto, aqui falar da quarta fase, né? Da quarta fase vai de 1990 até os dias atuais, tá, turma? Pois bem, professor, e o que nós vamos falar aí dessa quarta fase? Nós temos que a presença aí, né, a eleição direta logo após a redemocratização do país, nós não tivemos eleição direta, nós tivemos a eleição de Sarney, de Tancredo, na realidade, por um colégio eleitoral. Depois, em 90, a eleição de Fernando Collor nas urnas, né? Todo mundo votando. E Collor começa, olha só, Collor que foi impeachmentado 2 anos depois, mas ele entra para a história, né? Como abertura, novamente uma nova, ou seja, mais uma vez, uma nova abertura da economia brasileira para o capital externo, atrair investimentos, né? E aí ele começa o quê, pessoal? Uma diminuição da participação do Estado na economia. Não só o Collor, mas a partir do Collor, né? Collor,
Fernando Henrique Cardoso, né, Itamar Franco. Até então, até esses aí, nós tivemos um processo de diminuição do Estado brasileiro, de privatizações de indústrias brasileiras, tá bom? Essas são as grandes características dessa quarta fase, tá? Muito bem. Então, o que mais que se poderia falar? Diminuição do Estado através das privatizações. Nesse período foi privatizada as siderúrgicas, né? A Vale do Rio Doce, também a do sistema Telebrás, né? E esse aumento de tecnologia, essa modernização com a nova abertura para o capital estrangeiro, nós tínhamos aí uma situação. A indústria nacional, ou seja, a indústria que estava já instalada no Brasil, ou ela se modernizava, ou ela ia falir. E aconteceu realmente. A modernização, em pequena parte, e a falência de muitas empresas. Por quê? Porque não tinha como competir com um produto que vinha lá de fora, mais moderno, tecnologicamente muito mais avançado e mais barato. Então, ou as indústrias se adaptaram a esse novo momento, as indústrias que aqui estavam, ou muitas delas, né, como aconteceu realmente, muitas delas faliram. Tá? Então, vamos aqui, baseada na abertura da economia e no capital externo, diminuição da atuação do Estado na economia, né, as privatizações, fomentou a industrialização do país, é verdade, né, pessoal? E aí, nós vamos lembrar aí das outras indústrias automobilísticas, montadoras que vieram para o Brasil nesse período aí de Collor, sem ser aquelas tradicionais como Fiat, né, como a Chevrolet, como a Ford, como a Volkswagen, vieram outras, a Nissan, a Peugeot, a Renault, vieram, né? Então, aquelas que já estavam instaladas no Brasil tiveram que fazer um programa de modernização, ou então não vendia mais carros, não é verdade? Porque essas indústrias que vieram, né, mais recentes, trouxeram muito mais tecnologias, tá bom? Intensificou a disponibilidade de produtos para o consumo, muitas coisas, né, uma diversidade gigantesca de produtos, você tinha várias opções, né? As privatizações, nós já falamos, que é a venda das indústrias do Estado, né, das companhias, levou à falência diversas indústrias nacionais que não conseguiram competir com os empreendimentos transnacionais, né? Ou seja, tem uma frase que diz, quem for mole que se quebre, mas aqui quebrou mesmo, muitas daquelas que não tiveram condições, que não se modernizaram, como eu disse, como é que ia concorrer com um produto, né, mais moderno, tecnologicamente mais avançado, mais barato, aí, meu irmão, ou fazia tudo isso, essas mudanças, ou então falia mesmo, tá ok, turma? Muito bem, galera. Nós vamos falar ainda, aqui fala do neoliberalismo, que fala, hoje nós falamos hoje em até ultraliberalismo, mas a mesma coisa, é a diminuição do Estado na economia. Muitas empresas, como eu já falei agora há pouco, foram vendidas, entre elas a CSN, que foi criada lá por Getúlio Vargas, a Vale do Rio Doce também, a Embratel, entre outras. As rodovias também foram vendidas para a iniciativa privada, dando início ao pedágio, né? Ou seja, houveram muitas concessões para a iniciativa privada cuidar das estradas. Claro que isso tem um preço e eles cobram através de pedágios, tá bom? Olha, e aí tem aqui a guerra fiscal, mas eu gostaria de continuar aqui com a mesma estrutura do livro, do capítulo do livro, tá? A estrutura industrial brasileira. Antes de falar da descentralização, eu quero falar da estrutura industrial brasileira. Ou seja, até a Segunda Guerra, turminha, até a Segunda Guerra, os produtos, né, de consumo não duráveis e semiduráveis. Então, essa é uma das características, tá? Da estrutura industrial brasileira. Até a Segunda Guerra era apenas esses produtos não duráveis, semiduráveis. O governo Vargas, investimento na indústria de base, setor de infraestrutura, nós já falamos nisso lá na segunda fase, né? Energia, transporte, tá? Juscelino Kubitschek, produção de consumo, produto de consumo duráveis, automóveis, eletrodomésticos, parque diversificado, começou a se produzir de tudo no Brasil, né? Bens de capital, eu quero explicar isso aqui, tá? Os bens de capital é aqueles bens que são produzidos, máquinas e equipamentos para outras indústrias. O Brasil ainda hoje é
não é autossuficiente nessa produção. Nunca foi e não é atualmente. Ou seja, as indústrias nacionais, quando querem diversificar, quando querem mudar, nós não produzimos máquinas para as indústrias. E muitos desses equipamentos são comprados aonde? Lá fora. E não são baratos, né, turma? Não são baratos. Então, o Brasil precisava investir mais nesse famoso bem de capital. A indústria se divide em bens, indústria de base, de bens de capital e de bens de consumo. Os bens de capital, eu acabei de dizer para vocês, tá? São esses que fabricam, essas indústrias que fabricam equipamentos para as outras indústrias. A Coca-Cola, por exemplo, ela produz refrigerante, mas as máquinas, né? Todas aquelas engrenagens é da indústria de bens de capital e geralmente são comprados lá fora. Infelizmente, é assim, tá? Muito bem, a nossa indústria é uma indústria leve, né? Bens de consumo, né? E esse setor aí de alimentos, de vestuário, de calçados, é o setor que mais emprega. Né? Nós temos mais indústria, olha só, nós temos mais indústria nesse setor aí, de bens de consumo, indústria leve. Mas as indústrias mais pesadas são as que mais contribuem aí para o volume de recursos. Vocês entenderam? Ou seja, nós temos uma grande maioria de pessoas trabalhando nas indústrias de bens de consumo, mas são realmente as empresas químicas, petrolíferas, farmacêuticas, né, que têm a maior receita, né, que geram mais recursos. Por quê? Porque elas produzem bens com alto valor agregado, né, com uma tecnologia mais aprimorada, portanto, são mais caros. Ok? Muito bem, turma. Continuando, portanto, a concentração, e nós vamos falar um pouco da descentralização industrial no Brasil. Né? Boa parte, eu quero dizer para vocês que boa parte do século XX, 3/4, ou seja, 75% das indústrias se localizavam no Sudeste. Né? 80% aproximadamente ali do Sudeste. Houve uma diminuição, atualmente 49% das nossas indústrias estão no Sudeste. Houve uma desconcentração, embora ainda esteja muito concentrado, tá? Ora, e foram para onde essas indústrias? Pessoal, as indústrias migraram para o interior de São Paulo, certo? Para o Nordeste. Aí você pensa assim, todo o Nordeste? Não, aqui no Nordeste também há uma concentração. Através dos incentivos da Sudene, muitas indústrias foram atraídas aqui para o Nordeste. Mas aonde, especialmente? Salvador, Recife, Fortaleza. Né? Então, dentro da própria região Nordeste, há uma concentração, não só do Nordeste, das outras regiões do país. Né? Teve um programa também ainda, lá na década de 60, né? Que foi a Sudan, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, criou a Zona Franca de Manaus. Né? Porque imagine, pessoal, qual era o empresário que queria investir no norte do Brasil naquela época? Se o centro do capitalismo, né? Se o centro de toda a comercialização, produção industrial estava no Sudeste. Então o governo apostou, criou a Zona Franca de Manaus, né? E criou um polo industrial naquela região. Né? Imagine criar um polo industrial lá no interior da Amazônia. É realmente um projeto ousado. E nós temos lá eletroeletrônico, empresas nesse ramo de eletroeletrônico, empresas no ramo de motocicletas, né? Empresas navais, mecânica, metalúrgica, plástico. Então, nós temos cerca de 600 empresas lá na Zona Franca de Manaus, sendo que 300 delas podem ser consideradas de grande porte. Né? E isso fez com que diminuísse um pouquinho aquela concentração lá do Sudeste. Embora os empresários do Sudeste reclamam bastante, né? Eles fazem duras críticas a esse programa que beneficiou aí, que criou a Zona Franca de Manaus e trouxe indústrias para o interior da Amazônia, tá bom? Outra coisa importante é o chamado toyotismo, vocês vão ver depois, né?
o famoso toyotismo, que é uma nova forma de gerenciamento, né? Um gerenciamento moderno através das tecnologias de informação e de comunicação, permitiram que as indústrias se localizassem em locais, né? Localizassem em locais está ótimo, uma redundância. Se localizassem onde beneficiasse mais essas indústrias. Beneficiar de que forma? Diminuir os custos e aumentar os lucros. E muitas indústrias vieram para os países em desenvolvimento, né? Mão de obra mais barata, os lucros são maiores, né? E a gerência, né? Ela não precisa estar, né? Através de toda essa tecnologia, no mesmo local da indústria, no mesmo local onde fica essas indústrias, tá bom, turma? Isso aí nós vamos ver em outras aulas, a diferença entre toyotismo, fordismo, mas isso fica para outra, outra aula. Então, esse toyotismo permitiu que as indústrias se localizassem onde, né, houvesse redução dos custos e maximização do lucro, dos lucros, tá? E aí nós temos outras coisas, como, por exemplo, a criação do Mercosul, né? E muitas indústrias ali para diminuir no transporte, para vender para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai. Muitas dessas indústrias se localizaram, né? Procuraram se instalar lá no sul do Brasil, né? No centro-oeste, porque ali fica mais próximo e já tem uma diminuição nos custos do transporte, tá? Muito bem. Galera, então nós vamos falar aqui, olha só, já está falando, é o deslocamento de indústria de regiões nos grandes centros para as regiões menores. O motivo é busca por matéria-prima e mão de obra barata, já falamos, né? Isso aí entra na uma das características do toyotismo. Impostos menores, sindicato de trabalhadores menos organizados e menos exigentes. Então, investir hoje numa cidade como, por exemplo, São Paulo, gera uma deseconomia, né? Uma pessoa que tem um volume grande de recursos para investir na indústria, provavelmente ele não vai procurar a cidade de São Paulo, porque gera deseconomia. É o contrário da economia, né? Por quê? Olha só, os aluguéis são mais caros, os terrenos são mais caros, né? A trafegabilidade, ou seja, o tráfego, né, é bem mais complicado que em outras regiões do Brasil. Os sindicatos são muito mais organizados, exercem muito maior pressão, fiscalização, né? Tudo isso faz com que as indústrias busquem outros locais do Brasil, tá? Quero só fazer aqui um parêntese, tá, pessoal? Que nós temos hoje a famosa guerra fiscal, que é o próximo e último tópico. Um dos principais fatores de desconcentração industrial no Brasil hoje é a famosa guerra fiscal entre os estados, entre as regiões. Professor, que guerra? Não é guerra de tiro, de bombas, de granada. Não, calma. Tá? Guerra fiscal são as vantagens oferecidas para um estado, tá? Para uma indústria, né? Ou seja, o estado oferece para uma indústria, geralmente as grandes indústrias. Infelizmente, as pequenas e médias não são atraídas por essa guerra fiscal. E aí o que é que os estados oferecem? Né? Os estados oferecem isenção de impostos, os estados oferecem terrenos, os estados muitas vezes oferecem infraestrutura para que essas indústrias se desloquem, ou seja, sejam implementadas lá naquele determinado estado, que oferece mais vantagem. Como e onde começou essa briga, pessoal? A Ford ia instalar no Rio Grande do Sul uma indústria automobilística, claro. E aí a Bahia entrou na briga e disse, não, se você vier para a Bahia, nós vamos oferecer isso. A Ford pegou e hoje está instalada na Bahia. E o que é que os estados ganham com isso, já que dispensam e fazem tantas concessões? Os estados, né, ganham os empregos diretos e ganham também os empregos indiretos. Por exemplo, no caso da Bahia, a Ford, né, a Ford que foi se instalar lá em vez do Rio Grande do Sul, ela já atraiu outras indústrias. Por exemplo, a Hyundai está bem próxima lá da Ford. E outras mais nesse ramo aí automotivo, tá, turma? De peças e assim por diante.
uma das coisas que a gente tem que entender e também temos que falar é que os estados oferecem, né? Não só os estados, mas a União em si, o país em si, oferece muitas vantagens, entre elas as famosas flexibilizações das leis trabalhistas, né? Isso é complicado, criticado por uns, né? Elogiados por outros, flexibilização também das leis ambientais, e assim, né, atrai muito capital externo, muito capital para o Brasil, tá bom? Estrangeiro. Muito bem, então nós temos aqui, né, projeção de resolução, não, isso aqui não é interessante. E aí vamos falar do Vale do Silício brasileiro, só para fazer aqui uma pequena fala, tá, pessoal? O que é o Vale do Silício? É uma região nos Estados Unidos onde estão as maiores indústrias da área do ramo tecnológico. IBM, Google, Microsoft. Aqui no Brasil nós não temos uma do mesmo tamanho, mas nós temos uma região ali em Campinas, né? Claro, próximo da universidade, certamente, que é a universidade que produz tecnologia, né? Então nós temos ali o famoso setor 1 e 2, lá em Campinas, onde a produção de tecnologia, né, é realmente muito grande, principalmente da alta tecnologia. Poderíamos ter mais tecnopolos, né? Mas em outras áreas do Brasil. Infelizmente não temos. Turma, estudem, acompanhem, leiam o capítulo, assistam a aula, voltem à aula novamente e estamos juntos. Um abraço para todos vocês.